Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e hoje temos um mover muito especial preparado. Vamos falar sobre expansão. E você que queira participar, fazendo a sua pergunta, dando a sua opinião, quem sabe, sugerindo um tema, você pode também entrar no nosso site. Anote aí, redegospel.tv.br. E mais uma vez juntos aqui, Bispo Rueda. Olá, Bispo G, graça e paz a todos que nos acompanham pela Rede Gospel de televisão. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique conosco, que esse programa com certeza irá lhe abençoar. É isso aí, a série então, Os Atos dos Apóstolos, e o tema de hoje é a expansão. Então nós falamos já sobre Paulo, falamos sobre Pedro, falamos quando começou a perseguição, inclusive um dos homens, né, já falamos sobre isso, desencadeava uma perseguição muito grande, foi o apóstolo Paulo. Vamos ver aí a jornada do apóstolo Paulo, e para isso a gente já falou sobre o início, conversão, todo o processo dele, mas veja aí nesse mapa a jornada de Paulo. Então nós vemos aí o caminhar dele. Ele ficou inclusive por volta de 3 anos ali no deserto da Arábia. E é nesse momento no deserto da Arábia que eu creio que ele teve aquela visão do terceiro céu. Porque ele fala sobre 14 anos e fazendo um cálculo a respeito do momento em que foi escrito ali na carta aos Coríntios, só havia um local para ele poder ter recebido aquela visão, que foi nesse período. E um período que eu creio também de muita consagração. Ele vai ali e a gente percebe que o deserto, né, se torna um lugar de um mover especial. Mas eu já quero até perguntar, bispo, deserto, tem alguma coisa espiritual no deserto? A gente vê que Jesus foi levado para o deserto. Como é que é isso? Um louvor do Renascer Praise que fala assim: no deserto para mim, lugar de adoração. Nós temos por ambiente no deserto a manifestação do Senhor na nossa vida. Não tem deserto na vida do homem que não tenha um propósito superior quanto àquilo que é o destino ou a promessa de Deus para nós. Existe caminho extra-deserto para chegar na Terra Prometida? Na minha opinião, não. Toda a Terra Prometida passa por um deserto. Então, o deserto, sim, é um lugar de adoração. O deserto é um local onde você vai ser levado aos seus limites, você vai conhecer melhor a Deus e a si mesmo, porque a palavra fala, né? Eu lhe coloquei no deserto para ver o que há no seu coração. Será que Deus não sabe o que está no meu coração? Deus sabe. E eu? Será que eu sei? Será que eu sei do que eu sou capaz de produzir? O que eu sou capaz de negar? Será que Pedro sabia ou acreditava que um dia ele negaria a Cristo 3 vezes? É só para um deserto para ver. Né? O deserto, no caso, era o risco iminente de ele também ser morto. Né? Então, nós temos uma riqueza, né, e um ambiente muito rico, melhor dizendo, no deserto, para crescer e se desenvolver. Agora, também depende de como eu encaro esse deserto, né? Porque muitos morreram na passagem do deserto do Egito para a Terra Prometida. Uma geração inteira se consumiu. Se consumiu por quê? Porque não souberam encarar o deserto como era devido. Era possível atravessar? Houve quem atravessou, não houve? Josué e Caleb não atravessaram? Não pisaram na Terra Prometida? Então, sempre é possível, porque afinal de contas tudo é possível ao que crê. Então, deserto, bispo, na minha opinião, sim, é um lugar de adoração, de manifestação do Espírito Santo, é um lugar onde eu vou conhecer melhor a Deus e também vou me conhecer melhor. E se não for assim, o próprio Espírito não teria levado o Senhor Jesus Cristo para o deserto antes da manifestação completa do seu ministério. E eu creio mesmo, né, bispo, que esse foi um sinal muito importante, o Senhor Jesus ir, né? Porque o deserto também é o local que ele pode ser curto ou longo. E depende da maneira da sua aceitação, daquilo que você aprende, da maneira que você reage em relação às coisas de Deus. Então, tudo isso é muito importante. Também as atitudes que te levam ao deserto, né? Porque tem desertos como o de Elias, né? Que Elias é que foi para o deserto. Sim. Ele sai do lugar onde ele estava em honra, e até é engraçado, porque é o local onde Paulo vai para o deserto,
ao norte, né, que ele vai para o deserto da Arábia, ali em Damasco, e era o local onde ele deveria estar, que era Damasco, e ele vai para o deserto ao sul, né? E aí então ele teve que se alimentar, passa por todo um processo. Já Jesus vem trazer essa certeza para a gente, que não há deserto que possa acontecer que a gente não possa ter a vitória como ele teve, né? Com as armas espirituais, com a nossa entrega, a nossa fé, a nossa dedicação e principalmente poder de resistência, né? Que foi o que marcou a vida de Jesus. Então, eu creio que até esse momento mesmo para Paulo, porque Paulo era meio arrogante, né? Ele se achava, né? Sim. Pela sua formação, pela sua condição, porque antes do Evangelho, quem era Paulo? Uma pessoa notável, né? Uma pessoa que cresceu e foi educada pelas melhores pessoas, os melhores mestres à época. Aprendeu, ele próprio fala, aos pés de Gamaliel. Era um homem que tinha cidadania romana. Olha, não era absolutamente nada comum isso, tá? Às vezes a gente fala assim, mas é romano, mundo romano. Não, ser cidadão romano não é questão de você estar nos domínios de Roma, né? Custava muito caro, caro mesmo, e os povos que eram dominados invariavelmente não tinham essa condição, eles não eram cidadãos romanos, era diferente. Então Paulo conquistou pelo seu acesso político, econômico, da sua família, não se sabe ao certo, mas uma coisa é fato, ele era membro do Sinédrio. Só de falar isso já é algo que dá uma conotação de que ele era uma pessoa que estava numa classe social diferenciada. O que fazia com que ele notoriamente tivesse, né, um comportamento que fosse mais arrogante, né? E esses são motivos pela qual até ele carrega algumas coisas que ele próprio fala, né? Maldito homem sou, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então ele se conhecia, ele sabia o homem que ele era, né? E Deus sabia o homem que o tornaria, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, era assim, era duro, né, Bispão? Era bem a palavra que o senhor falou, né, para Ananias. Ele vai ver o quanto é importante sofrer pelo meu evangelho. Pelo meu evangelho, pela minha palavra. Porque, infelizmente, esse deserto ele precisava. Mas eu quero deixar aqui, né, porque a partir de agora começa a caminhada das suas viagens. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre as viagens que Paulo fez, né, o envio como apóstolo. Então, é o momento em que eles são despedidos. Então, é o momento em que Barnabé, Paulo são despedidos. E está em Atos 13, capítulo 43 a 45, que diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estavam falando-lhes. Os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então nós vemos aqui o momento em que Paulo também se fortaleceu. Havia um local chamado Antioquia. Então, o que era Antioquia? Já era o início de uma visão mais ocidental, mais, vamos dizer assim, grega, até para onde o evangelho ia se difundir para toda a Europa e para todo o resto do mundo. E é nesse lugar que Paulo é enviado. Então ele não foi enviado da Judéia, não foi lá de Jerusalém. Ele foi enviado desse local onde ele foi trabalhado por anos, preparado. E inclusive, né, o bispo falou muito a respeito da situação a qual ele sofreu. E no final ele vai mais levar o evangelho para pessoas que não têm uma vida direta, que não são tão judeus. Eles vai levar o evangelho até para prosélitos, novos convertidos. Quer dizer, tudo aquilo que ele achava que era demais, estudei com Gamaliel, de repente não foi tão importante quanto a presença do Espírito na vida dele. Sem dúvida, porque para o povo que ele foi enviado, isso significava
se não nada, quase nada. Eu estudei aos pés de Gamaliel, segundo a lei, sou irrepreensível. Tá, e de que lei que você está falando, né? Nós somos gregos, nós somos de outra nação, a gente nem conhece os seus usos e costumes. O senhor falava aqui em outra oportunidade sobre o Evangelho de Lucas, que é bem isso, né? Que não traz essa interface, essa comunicação, onde eles seguiam os preceitos segundo estava escrito. Então Paulo, ele teria que reaprender, de fato, a como se comunicar espiritualmente falando, porque uma vez que a sua educação era sempre a menção à lei. Essa foi a sua educação estrutural, né? Os judeus, até hoje, é segundo a lei, segundo o preceito, segundo os costumes, segundo a tradição. Nada disso valia, porque as tradições ocidentais, como o bispo aqui já colocou, elas tinham outras vertentes, outras bases, eram outras cabeças, outras maneiras de encarar a vida. E é nesse mundo que Paulo cresceria e Paulo se tornaria um homem de muito exponencial espiritualmente falando, né? E você pode ver aí nesse mapa, até para você se localizar e ver que Antioquia, ela já é o início, né, daquilo que nós vamos chamar de Ásia Menor. Então, hoje, a gente percebe, né, Israel é o chamado, né, Oriente Médio, mas a Ásia Menor é o local onde hoje é a Turquia. Então, a gente já percebe aí o início de uma caminhada, né? Eu estava até outro dia assistindo um jogo de vôlei, e os turcos são engraçados, né? Estão jogando também os iranianos. Então, os iranianos têm uma característica meio voltada, né, aos povos mais árabes, assim. Mas os turcos, eles são uma mistura dos europeus, até com mais ou menos com os iranianos. A gente vê que aquele local era local de passagem mesmo. E foi o local onde o evangelho depois se difundiu, tanto que as 7 igrejas do Apocalipse, elas ficam naquela região, pouco acima dessa região chamada Antioquia da Pisídia, né, bispo? Sim, e ali foi palco de guerras históricas, né? Porque hoje a capital da Turquia é a antiga Mesopotâmia, né? Onde teve, né, diversas guerras, onde impérios como o Otomano dominou por muito tempo. Então, e também Roma ali ficou por muito tempo com a sua base, com a sua capital, vamos dizer assim. Então, uma mistura. Esse é o local, o olho do furacão, onde se desenvolve o Evangelho, né? Havia um sincretismo religioso absurdo, né? Porque era influência de todos os povos que ali passavam, que ali era conquistado, e não tem jeito, a religião estava presente na vida do homem, era o sincretismo religioso, era as questões culturais, usos e costumes de cada povo que por ali passava, né? As questões raciais, que existiam sim, né, de muitos preconceitos, né, de acordo com suas etnias, e não se misturavam, tal. E aliado a isso, um novo pensamento globalizado, né, de um mundo grego, de uma língua que fosse fluente, né, porque o grego era falado em larga escala, como é o inglês hoje, então ele precisava navegar num mundo diferente. Paulo tinha atribuições necessárias para fazer isso, porque ele falava essas línguas, ele dominava o conhecimento, era assim um cara que, se a gente fosse pensar hoje, é um catedrático, né, porque estudou, se formou, tinha credenciais. Mas naquele mundo que ele estava vivendo, ele falou, opa, peraí, né? As minhas credenciais não vão me levar aqui a lugar nenhum, porque ninguém vai me respeitar porque eu estudei com Gamaliel, que talvez nem saibam quem é Gamaliel aqui. É verdade. Né? Vamos perguntar de outros caras, vou perguntar aí dos pensadores gregos. Então eu preciso me ambientalizar para conseguir avançar aqui, né? Verdade. E nós vemos aqui, né, despedida a sinagoga, muitos dos judeus. Bispo, o que era a sinagoga? A sinagoga era de fato a reunião formal dos judeus, que podia ou não ter um prédio específico, né? Nós vemos em passagens bíblicas e até mesmo nos evangelhos, né? Por exemplo, aquele centurião que edificou a sinagoga e Jesus fez um milagre na casa dele porque os judeus disseram, olha, ele é amigo do nosso povo, ele edificou para nós uma sinagoga. Então, esse local era um local destinado à leitura da palavra, a discussão das muitas interpretações,
dos livros da lei, eles ali se reuniam para conduzir as suas orações, para adorar ao Senhor. E dependendo da região e da época, a sinagoga foi até usada por meios civis, né, políticos, né, porque quando você vê, por exemplo, Jairo, que teve a sua filha ressurreta por Cristo, ele era chefe da sinagoga. Ele não era só um líder político, provavelmente como se fosse hoje, sei lá, um prefeito, era um cara que tinha uma ascensão sobre a vila. E a sinagoga tornava-se então um palco de discussões, né, um palco onde, qual é a colheita que nós vamos fazer? Que tipo de trabalho em multirão nós vamos encarar na próxima estação do inverno? Que eles usavam o inverno para construir em comunidades, em multirão, né? Então, era na sinagoga que existiam essas discussões. E era na sinagoga que Paulo estava, reunido com judeus, aqui você leu no texto que o bispo leu, né? Judeus piedosos, pessoas que o apoiavam e acreditavam no que ele estava pregando. É nesse lugar que a sociedade se reunia para cultuar, adorar a Deus e ler a palavra, que o enviam, né? Verdade. E também, né, até a origem dela, né? Porque a origem dela foi quando o templo foi destruído, né? Então, o templo foi destruído na época da Babilônia. E esse período onde foi destruído, e eles foram muitos também jogados para o mundo inteiro, eles precisavam de um local, né, para estar. Reunião. E é interessante que fala aqui, né, despedida a sinagoga. Então a sinagoga, obviamente, depois vai se tornar o local, mas a sinagoga era a reunião. Assim como o termo para a igreja, eclesia, é o ajuntamento de pessoas. Pode ser num prédio ou não. Então é o ajuntamento, e a sinagoga a mesma coisa, ela também é esse ajuntamento com o objetivo de ler a palavra, adorar e assim por diante. E que depois a gente percebe que mesmo tendo o templo em Jerusalém, como foi disseminado o evangelho e também o judaísmo pelo mundo inteiro, nós vemos que lá eles tinham aonde cultuar ao Senhor. Mas eu quero ler aqui uma passagem, bispo, que está em Atos capítulo 13, versículo 46, que diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então, nós vemos aqui que teve aquela polêmica, chegaram os judeus, tal. Você acha que a perseguição ela é sempre benéfica? Porque aqui a gente vê um benefício que vai surgir. É sempre benéfica ou não, bispo? A gente tem medo da perseguição, né? Mas se você está fazendo algo que é correto, que vai dar fruto, que vai crescer, é praticamente impossível que você não seja perseguido. E o diabo, que não é nada criativo, né? Ele repete a receita, né? Apesar de ela ser falha. Quando a perseguição acontece, naturalmente já se cria um movimento contrário que pode potencializar ainda mais o crescimento, né? Assim como você, que se é perseguido, você cresce, porque você cria forças, né? Mas eu gosto de pensar assim, eu tenho um seguinte princípio: para ter uma perseguição, alguém tem que estar fugindo, né? Se eu não fugir, não há perseguição. Então pode haver uma oposição, certo? Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então você, quando perseguido, e aqui a gente está falando desse ambiente, Paulo foi perseguido, mas ele não fugiu. Ele escolheu, ele optou ir para outro lugar, porque naquele ambiente ali, talvez ele não enxergou o espaço, aquela não era a vontade de Deus, Deus tinha outros planos para ele, né? Então, ao invés de ficar pensando na perseguição e se vitimizando, pense na oportunidade, porque é aí que você vai crescer, e é assim que toda a história mostra que os perseguidos cresceram. Eles acharam o caminho certo, acharam o ambiente certo, acharam aquilo que era de fato a sua missão, né? E evoluíram, que a perseguição ajudou até a dar notoriedade, né? Por que tanta gente está falando desse cara aí, né? Que tanta gente está contra ele? O que ele faz para tantas pessoas estarem se importando com ele? Tem alguma coisa? E vieram mais ainda, né? Porque no sábado encheu mais ainda. E aí, lógico, ficaram invejados, né? Porque fala que eles ficaram aqui nervosos e tudo mais, os judeus ficaram, né, irritados.
Claro, o cara fazia lá uma reunião de cunho religioso, não vinha ninguém. Era sacerdote falando para sacerdote. Aí vai lá Paulo e faz uma reunião espiritual e o lugar enche. Não é para o cara, como diz o outro, ficar com dor de cotovelo, né? O que esse cara fala que enche essa sinagoga aí? Heresia! Porque a primeira coisa que se faz é acusar, né? É querer denegrir o trabalho de quem está tendo resultado. E aí nasce a tal da perseguição. Então, não se preocupe se começaram a denegrir o trabalho que você faz, menosprezar, desdenhar. Você está no caminho certo, né? Vai aí achando o teu rumo, Deus vai te dar graça, vai abrir caminhos, como abriu para Paulo. Né? Amém. Mas que seja por um bom motivo, né? Sem porque dúvida. A Bíblia fala que tem que ser um bom motivo. Porque tem gente que às vezes fala, estou numa luta, estão me perseguindo. Não entra no horário certo, dá mau testemunho, falta. Quer dizer, aí não é perseguição, né? Aí não é perseguição, aí é brecha que você está dando. Então, como diria o Bispo G, aperta o passo. Aperta o passo. Eu conheço seu gato subindo no telhado. Gato subindo no telhado também, essa é boa. Então a gente tem realmente, né? E aí ele vai levar o evangelho. É incrível que, à medida que ele vai levando o evangelho, todo lugar que ele chega, aparecem esses religiosos para perseguirem. E sabe o que vai acontecendo? Ele vai indo cada vez mais longe. Então ele vai para um lugar, vai outro. Tanto que as viagens que ele fez, né, as 3 primeiras, né, a quarta é definitiva, ele fica em Roma, mas as 3 primeiras, o raio vai aumentando. Vai aumentando, né? Os confins da terra estão ficando mais confins da terra. Quilômetros e quilômetros a mais. E a gente mais. percebe que a perseguição, ela tem muito, né, desse lado de levá-lo mais longe. Mas ele fazia o bem, né, Bispo? Sem dúvida. E ele ia achando novos caminhos, como a gente aqui colocou, né? É interessante porque o homem que está num propósito, num objetivo espiritual e ele tem na sua vida a marca de realização, é como Abraão vivia. Se tapar o meu poço, eu vou cavar outro. Eu vou achar outro caminho. Vocês não querem que eu faça o trabalho aqui? Eu vou fazer ali, ó, do lado. Mas eu não vou parar com aquilo que é a missão, a direção que Deus me deu, né? Então, eu posso adotar na minha vida uma postura de perseguido, coitado, não deixar eu fazer, ou eu posso fazer como Paulo. Eu vou dar continuidade ao meu trabalho, e isso vai cada vez mais amplificando a tua atuação e fazendo com que a missão a qual Deus te colocou e destinou tenha força maior. Você já imaginou se Paulo, de repente, quando chegasse numa cidade, ao invés de ser perseguido, fosse acolhido e fosse, desculpe, mas até mimado, né? Cercado de benesses? Talvez ele se tornaria como aconteceu com a igreja em Jerusalém. Né? Estou aqui falando mal de Pedro, mas Pedro ficou por lá. Ficou por lá, é verdade. Ficou por lá, tá legal aqui, eu já converti, a primeira pregação converteu 3.000, tá tudo certo, a igreja cresceu, não tenho nem braço para cuidar de tanta gente, deixa eu quieto aqui, né? Então, talvez, se a primeira cidade ou em sua primeira viagem ele não vivesse a perseguição que viveu, nem existiria a segunda, a terceira, a quarta, que ele chega em Roma, que ele próprio fala, olha, importa eu chegar em Roma, esse é meu destino final. Foi isso que Deus falou comigo no dia que eu me converti, quando Ananias conversou comigo. Então, eu tenho isso certo. E foi a perseguição que foi abrindo esse caminho e fazendo, ou forçando ele, né? Impulsionando ele a abrir, né, esse caminho até que ele chegasse ao local que Deus queria para a sua vida. E essa trajetória traria muitos frutos, né? E é assim na nossa vida, né? A gente vai pulando para lá, para cá, a gente vai lutando e vai achando caminhos, mas o ungido de Deus não desiste. E tinha que chegar na capital, né? Ele tinha que chegar em Roma. E chegou em Roma, poder do mundo, né? Era o centro do mundo, né? Então mostra a importância do evangelho. E se nós olharmos, diante do Senhor, sem qualquer situação de sentimento de denegrir aos judeus, pelo contrário, eu amo muito a vida deles. Sem dúvida. A minha vida profissional, praticamente ela foi assim, pautada, eles me abençoando e me ajudando. Toda a minha vida profissional. Mas há um lado que às vezes eles também se esquecem um pouco de entender que o Cristo veio deles próprios. Então, Jesus Cristo, muitos não creem e de repente até discriminam um pouco
os evangélicos e assim de uma certa forma nos tornam como se nós não fôssemos, vamos dizer assim, como é que eu posso colocar, merecedores da graça do Senhor Deus. Mas vamos ver aqui essa passagem e vou te fazer a pergunta. Atos 13, versículo 47 a 48 diz assim: porque o Senhor assim nulo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Bom, bispo, a pergunta é a seguinte: somos nós, gentios, eleitos com os descendentes de Abraão ou não? O texto já responde, né? Eu vos constituí luz para os gentios, ou seja, eu quero iluminar o caminho deles, e eles vão sim chegar à salvação. Em Cristo somos coparticipantes, coparticipação, né? Então, coparticipação tem participação como, né? Então, eu tenho essa herança, sou sim filho da promessa, tenho um pai de adoção, ao qual eu posso clamar Abba Pai. Então, a Bíblia está recheada de referências que nos mostra que não só somos, né, participantes ou temos acesso, somos filhos, como também temos lugar a essa mesa, porque afinal de contas ele veio para os seus, mas esses não os receberam, não é? E o próprio Cristo fez parábolas que faziam menção a essa chegada dos aparentemente não escolhidos, né? A festa que Jesus manda chamar os convidados primeiros, e ninguém está tão ocupado, né, que ninguém pode ir. Depois ele fala: sai pelas ruas, chame as prostitutas, chame o mendigo, chama o que está morando na rua, chama qualquer um, eu quero a minha festa cheia. Está falando de quem? Né? Daqueles que supostamente não eram dignos, mas se tornaram dignos porque quem os convidou foi o Senhor da festa. Então o Senhor da festa, o dono de tudo, o Deus Todo-Poderoso, nos convidou para a festa, né? Ele te convidou para essa festa. E você é, sim, coparticipante da natureza divina. Você tem o óleo da unção na tua cabeça. Você é aquele a quem Deus escolheu para viver a salvação eterna. O que ele disse aos discípulos: eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, tem uma para cada um de vós. E aqui fala assim, confins da terra. Quando fala confins da terra na Bíblia, já está tratando de um ambiente distante e que naturalmente na cabeça daquele povo não tinha judeu, né? Por isso que Galileia dos gentios, que estava nos confins da terra, tinha povos estranhos lá, que eles não se misturavam, ok? Mas o Senhor Jesus decidiu viver lá. Ele escolheu a Galileia como a sua base, né, bispo? E até alguns podem até falar: mas bispo, você está falando do Novo Testamento. Mas o próprio Antigo Testamento fala, né? Isaías fala que poria em ciúmes com uma outra nação, com outro povo. E a palavra usada também, quando se faz a tradução para a Septuaginta, que é a tradução no grego, é a palavra etnos, que são os gentios, é o mesmo termo para as outras etnias. Então, até o próprio Isaías fala também da dureza, muitas vezes até de entendimento e conhecimento. E duas coisas, sabe, me chamam muita atenção. Uma delas eu até comentei, bispo, sobre Melquisedeque. Então, antes de Abraão, já tinha Melquisedeque, que era um gentio. Sim. Ele era o sacerdote do Altíssimo, segundo Moisés escreveu. E já habitava Jerusalém. Quem é que habitava Jerusalém? Eram os gentios. Então nós não podemos achar que devemos fazer do Senhor Jesus ou vamos dizer assim, de Deus, algo próprio nosso, né? Isso é um mal. Eu quero também chamar a atenção até para nós cristãos também, porque a gente percebe que quando Jesus nasceu, o sinal que foi dado aos reis magos foi a estrela que eles viram vindo do Oriente, e eles eram astrólogos. O sinal que Deus deu para eles foi o sinal de astrologia, porque eles não iam entender outro sinal.
Não adiantava falar, olha, a Bíblia fala, o que é Bíblia? Ah, não, o profeta, Nem existia, que profeta? né? Nem existia, né? Mas aí ele dá um sinal, segundo aquilo que eles creram. Então, é muito importante a gente respeitar a maneira de crer dos outros, porque eles aprenderam assim. Mas uma coisa é certa, o Cristo se manifesta. E ele é aquele que opera tudo em todos. Tudo em todos engloba absolutamente tudo que você conhecer. Será que Deus tem limites para operar? Tem povo certo para estabelecer, né, a sua graça? Tem etnia, tem sangue, tem raça? Meu Deus do céu, não somos todos criação do Senhor? Então, existe aqui um ambiente que tem que ser muito cuidadosamente, né, trabalhado, porque se não for assim, então como é que seria? A pessoa que, sei lá, é indígena, nunca teve contato. Então Deus não tem misericórdia, né? Jamais aquela pessoa vai... Ela tem o tempo dela de ignorância. Nós precisamos levar o evangelho, levar a salvação, levar o conhecimento, porque são coisas distintas, né? Graça, salvação, elas não estão coladas a práticas, né? O ladrão que foi crucificado com Cristo não deu tempo de ser batizado, mas ele foi salvo. Né? Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado, porque quem determina quem vai ser salvo é Deus. Amém. Quem determina que vai ser salvo é Deus. Entendeu? Ah, eu não sei, será que o cara que se suicidou vai ser salvo? Eu não sei qual que foi a condição dos segundos finais de vida dele, não sei. E o que o levou... E o que levou aquilo. É muito complexo, que foi a pressão que foi exercida sobre ele para que ele tomasse aquela decisão, que é óbvio, uma decisão absurda e triste, né? Lamentável, mas muito cuidado para não se tornar um religioso de cabeça fechada, que literalmente persegue, né, a obra verdadeira de Deus e não consegue enxergar Deus em determinados lugares. Ele está em todos os lugares, né? Amém. E a Bíblia diz o quê? Todo olho verá. Amém. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. É isso aí. É isso aí. Então, vamos encerrando, só lembrando que você, independente da sua forma de crer, você é um convidado nosso. Nós temos assim a certeza do que Deus tem feito na nossa vida. Sinais, prodígios, maravilhas têm acontecido. E não há qualquer tipo de acepção de pessoas em nossas igrejas Renascer em Cristo. Quero fazer um convite para você estar na Renascer Jardins, onde eu, a Bispa Liz, o meu filho Rafa também estamos aguardando você. Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912, todos os dias, 20 horas, e no domingo, às 8, 10, 16 e 18 horas. E eu lhe espero na Renascer Santo André, Brigadeiro, olha eu dando endereço do senhor de novo, hein? General Glicério 412. Quero aqui te fazer um convite especial, além dos horários que o Bispo G aqui já expôs, todo sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, na General Glicério 412, você tem o Reborn Move. Venha participar conosco, venha se mover. Ó. Aula de HIIT, funcional, pilates, karatê, jiu-jitsu, capoeira. Então nós temos todas as modalidades acontecendo num grande palco de esportes ali dentro da igreja, aberta ao público e de graça. Vem renascer. Valeu, nos despedimos então e até a próxima aula. Tchau, tchau.